estratégia da China, a estratégia do Xi Jinping é o controle das cadeias de suprimento no Ocidente. Ele pretende esfacelar o capital acumulado, as instituições de liberdade econômica, para tomar conta de toda essa cadeia de suprimentos, principalmente dos recursos estratégicos, e usá-los como arma na sua doutrina de guerra restrita contra o Ocidente. É preciso, então, destruir essa estratégia do comunismo chinês. Isso é urgente, isso é premente. A China pretende tomar conta dos setores de ferrovias, telecomunicações, indústria de defesa, alta tecnologia, petroquímica, mas eles não vão direto nisso. Nós temos que lembrar da teoria econômica. Obrigado, Enzo Baldassar. O MBL realmente é um bando de covardes, vergonhosos e traidores. É preciso pensar o seguinte: uma economia saudável é feita de pequenos proprietários que, difundindo o seu poder e o seu conhecimento através dessa miríade de propriedades privadas, eles conseguem estabelecer na sociedade, Murilo, um sistema de preço saudável, através do qual é possível alocar recursos racionalmente, inclusive os recursos estratégicos tão importantes para a segurança nacional. Em outras palavras, a segurança nacional depende de prosperidade econômica, conseguida através da propriedade privada e da liberdade econômica dos pequenos produtores. A China pretende espalhar os seus erros pelo mundo, essa sua ditadura, para falir as pequenas empresas, tornando as economias depauperadas e dependentes. E no final, elas vão vender o controle dos seus recursos estratégicos para a China. Esse é o risco, essa é a grande ameaça que nós temos. É preciso, então, combater essa estratégia. Não adianta você ficar falando que o Bolsonaro não é um anarcocapitalista puro e querer identificar incongruências no seu discurso, etc. Ele é a melhor chance que nós temos. A minha pergunta, e isso Francis Bacon falava muito bem, o primeiro passo para a sabedoria é fazer a pergunta prudente. A minha pergunta prudente é a seguinte: se não for o Bolsonaro, quem vai te proteger da China agora? Nesse exato momento, nesse curto prazo. Se você não der o apoio que ele precisa para não ser impeachmentado, o que vai acontecer conosco? Isso não significa que eu vou apoiar os atos não libertários do Jair Bolsonaro. E eu desafio todos os meus críticos a apontar um único momento onde eu violei os meus ideais, onde eu defendi violação de propriedade privada, onde eu disse que imposto não seria roubo. Apontem onde eu falei isso. Em nenhum momento eu disse isso. Eu apoiei estrategicamente o Bolsonaro porque ele fez um discurso irretocável, onde ele defendeu o que deve ser defendido: o armamento da população, a família, os valores conservadores, o cristianismo e o livre mercado. Apontem o erro. Eu desafio vocês. Obrigado, Márcio Melo. Tá difícil ver todas as doações aqui. Obrigado, Yonk R. Obrigado mais uma vez, Alien Portela. Triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar. Perfeita frase. Perfeita, Alien Portela. Nhonho também. Fico sem saber o que escrever, mas agradeço a doação. O NCMXC2, numerais romanos aí, obrigado pela doação. Seria 1992, é isso? Muito bem. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, Leonardo Alcântara. Outro grande estrategista militar, além de Sun Tzu, foi esse sujeito que eu estava lendo ontem. Basil Liddell-Hart. Ele disse que muitas vezes, contra grandes poderes, nós temos que empreender uma tática de guerrilha. E numa ação de guerrilha, existe uma ação levada a cabo por uma minoria de heróis, de guerreiros, enquanto que a maioria, a massa, tem a função de dar apoio a esse sistema de guerrilha. O apoio de corações e mentes se faz muito importante aqui. Por isso eu não estou pedindo nada demais para vocês, não estou pedindo para vocês darem a cara a tapa como eu, que cheguei quase a ser preso, ou como patriotas que foram presos, como o Bronze e o Jurandir. O que eu estou pedindo é que para vocês fazerem a função de dar pelo menos um pouco de apoio, ou pelo menos não atacar quem está fazendo alguma coisa. Claybon, infelizmente, muitos ainda estão dormindo. Temos todos um inimigo em comum e o inimigo tem vários tentáculos. Deus te abençoe também, Claybon. Muito obrigado por essa generosa doação. Que Deus te pague em dobro. Agora, vejamos o que está acontecendo. O Bolsonaro está fazendo o que pode não só contra o comunismo chinês, que almeja conquistar o país, como também contra, provavelmente, agentes do serviço secreto chinês que estão infiltrados nas instâncias dos poderes constituídos no Brasil. Nós temos muita coisa contra nós. É preciso ter, então, uma ação de guerrilha que o Bolsonaro está fazendo, e aí não adianta você falar: o Bolsonaro não implantou o ancapistão assim que ele assumiu. Vocês sabem que é ingenuidade querer uma coisa dessas. E vocês sabem que qualquer ação que o Bolsonaro queira fazer
para proteger a soberania contra o comunismo global e o comunismo chinês, vai ser uma ação de guerrilha que precisa, como nos lembra o estrategista Liddell Hart, de apoio, não do corduco. Não sou governado, governo, Edmilson. Muito bem. Agora, outra coisa, um outro estrategista, que deve estar por aí também, Robert Greene, aquele livro ali, ó, As 33 Estratégias de Guerra. Ele fala o seguinte: pense a longo prazo, pense na grande estratégia. Não adianta agora você ficar brigando aí. Obrigado, professor José. Ele pergunta qual o livro que você uma vez citou no fim, onde o personagem queima dinheiro para se salvar do frio. Foi o do Peter Schiff, Como a Economia Cresce porque ela quebra. Agora, o Bob Greene nos lembra o seguinte: pense na grande estratégia, pense no longo prazo. Não adianta você ficar brigando para ver quem é o libertáriozinho mais purinho no curto prazo, por puro orgulho pessoal, enquanto vocês ignoram a grande estratégia. Pensem nisso. Finalmente, vamos falar um pouco de ética. Nós temos uma crise acontecendo. Por exemplo, a crise nos hospitais. A crise nos hospitais está acontecendo porque, ao contrário do que os socialistas diziam, é preciso pensar na economia para pensar em como salvar vidas. Nós só podemos salvar vidas com recursos materiais. E recursos materiais são produzidos por uma economia saudável. O Einstein, o Sírio-Libanês, que são os dois mais importantes hospitais do município de São Paulo, estão falindo, estão demitindo pessoas. Ou seja, o lockdown não melhorou as condições de saúde, ele piorou porque ele destruiu o capital dos hospitais. Nós estamos vulneráveis a qualquer outra crise médica que apareça. Então, vocês estão entendendo a destruição econômica causada por essa crise? Vocês estão entendendo os efeitos terríveis e nefastos dessa ditadura? O que eu quero dizer é que não é só isso. A quarentena, o isolamento é uma violação ética por si só, canal Vigil. Ele fez um vídeo explicando cientificamente a favor da hidroxicloroquina. Isso é muito importante. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Dória é vassalo da China, Duca. É verdade. Agora, é lamentável o vídeo do Rafael Lima, do Ideias, entre milhões de aspas, radicais. Ele fez um vídeo passando o maior pano do mundo para essas medidas ditatoriais do Dória, do Marquesan, do Leite, de quarentena e lockdown. Dizendo que, mas se você, gente, contaminar o amiguinho com o vírus, você também está violando a propriedade privada. Vejam a falácia, vejam o malabarismo mental que o sujeitinho está fazendo para justificar o status quo. Primeira coisa, ele está dizendo que o governo tem o direito de obrigar o cidadão a tomar certas medidas de segurança, como se o cidadão não tivesse nenhuma racionalidade e nenhuma dignidade para fazer a sua própria ponderação de riscos. Segundo, ele está comparando o que o governo está fazendo com um simulacro de propriedade privada. Na minha casa, eu até posso exigir máscara, posso exigir que ninguém venha me visitar. Agora, desde quando o governo é dono das nossas ruas? Desde quando o governo é dono dos espaços públicos? Os espaços públicos, como todos nós libertários que estudamos a teoria da apropriação original, ROPA, etc., sabemos, são dos usuários privados. São das pessoas que foram obrigadas a financiar contra a sua vontade a construção desses bens e que fazem o uso cotidiano de acordo com a natureza das suas ações rotineiras ordenadas. As pessoas que circulam pelas ruas. O governo não é dono dessas ruas. Então, quando eu falo em simulacro de propriedade privada, eu até acho justo que o governo, por exemplo, feche a fronteira com a China no começo da pandemia. Agora, o governo do Brasil poderia, para proteger os dinamarqueses, fechar a Dinamarca contra a China? Não, porque isso não tem o menor cabimento. Da mesma forma que o governo brasileiro não é dono da Dinamarca, ele também não é dono do trajeto que eu faço para ir até um escritório, até uma loja. E o Rafael Lima, lamentavelmente, está defendendo uma coisa dessa. O Silvio Ghilarducci está falando que agora, finalmente, está me dando razão. Pois é, precisamos... Aí é um dever